Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a relação entre os ovos e o câncer. Eu sou Guilherme Sens, médico terapeuta natural, e é uma bênção do Senhor podermos falarmos juntos mais uma vez aqui no Restauro Integral. Em um estudo internacional relacionando a ingesta de colesterol diário e o câncer, ele concluiu que a retirada do colesterol da dieta não só pode ajudar as doenças cardiovasculares a não ocorrerem, mas também pode ajudar muito na prevenção do câncer. Portanto, a limitação da gordura animal e, sobretudo, do colesterol é uma atitude de saúde pública muito favorável, não apenas pela doença cardiovascular, mas ao câncer, as duas principais causas de morte por doenças em todo o mundo. Mas esse estudo, ele não achou uma relação entre o colesterol e todos os tipos de câncer, apenas alguns, porém, os mais prevalentes. Sim, uma associação significativa entre a ingesta de colesterol e vários tipos de câncer. Câncer de coluna, de reto e intestino grosso, câncer de pâncreas, câncer do estômago, câncer de mama. Ao menos nesse estudo não se percebeu uma relação favorável entre o câncer de próstata e o colesterol. Porém, há outros estudos que percebem essa relação. Se você olhar, por exemplo, uma relação entre estudos que tentam avaliar o câncer de próstata e o consumo de ovos, que são uma das principais fontes alimentares do colesterol. Por exemplo, uma análise de 15 estudos, que são estudos de coorte, que é estudo de acompanhamento de uma população, descobriu que aqueles que ingerem 25 gramas ou mais de ovos por dia, que é mais ou menos meio ovo por dia, comparado com aquelas pessoas que ingerem menos de um ovo por semana. Então, aqueles que ingeriam meio ovo por dia tinham um risco maior, mais de 14% a mais de desenvolver câncer de próstata, a mais do que aqueles que ingeriam menos de um ovo por semana. Embora esse estudo ele não conseguiu encontrar uma explicação sobre como isso poderia acontecer. Mas conforme nós vamos conversar num vídeo posterior, há uma relação entre o câncer e também a TMAO. A sigla TMAO, em inglês TMAO, significa N-óxido de trimetilamina, que é uma substância geradora de muitas doenças inflamatórias, especialmente doenças renais e cardiovasculares, que é uma substância produzida no intestino devido à degradação de alimentos de origem animal, especialmente a TMA, que é a trimetilamina, e é geradora de muita inflamação a nível do corpo como um todo, especialmente pela degradação da colina e da L-carnitina, muito presente nos ovos. E há também nesse estudo uma percepção do efeito dose dependente. Por exemplo, aumentar a ingesta para 5 ovos por semana aumenta o risco em quase 47% de desenvolver um câncer de próstata fatal. Nesse estudo não se percebeu uma relação entre o consumo de ovos e o câncer de próstata em geral, ou seja, há tipos de câncer de próstata que não levam à morte. Só se percebeu uma ligação entre os ovos e o câncer de próstata fatal. Não é necessariamente o colesterol, mas a grande quantidade de colesterol que pode apoiar o crescimento das células cancerosas. Mas também há a ligação entre a colina e a proteína animal. Isso também pode sugerir muita inflamação e o aumento da proliferação das células cancerosas, especialmente para o câncer de coluna, de ovários e de próstata. E se você olhar a história da progressão do câncer de próstata, os homens que já tiveram câncer de próstata fizeram a cirurgia da prostatectomia radical, ou seja, a retirada completa da próstata cirurgicamente, e que muitas vezes percebem a retomada do tumor, que o câncer consegue voltar. Se você for estudar sobre a ingesta alimentar desses homens, você vai perceber uma alta ingesta de ovo. Uma ingesta de mais ou menos um ovo por dia, se conseguiu perceber um aumento muito significativo da chance de desenvolver um câncer novamente. Ou seja, uma associação entre a probabilidade de retorno, de regressão da doença num tumor de alto grau, que é uma forma mais agressiva do tumor
de próstata. E o consumo de ovos também está bem relacionado com o câncer de ovário. Isso já é conhecido há mais de 18 anos. Os ovos também podem ser fontes de aminoácidos heterocíclicos, que são químicos carcinogênicos, ou seja, que dão origem ao câncer e que são formados devido à exposição da matéria orgânica a altas temperaturas, como é necessário, por exemplo, na fritura ou ainda no cozimento dos ovos. Claro que nos ovos fritos são alcançados mais rapidamente temperaturas mais elevadas. E isso pode explicar o porquê que não existe uma ligação entre o câncer de coluna com os ovos cozidos, mas sim há um aumento da incidência de câncer de coluna com os ovos fritos. Muitos pesquisadores nesse estudo que nós mencionamos percebem a ligação entre o câncer de ovário e os ovos pelos mesmos motivos. Ou seja, comer muitas coisas ricas em colesterol pode sim estar associado à formação de células inflamatórias e também de células cancerosas, especialmente pelo aumento de aminoácidos tóxicos dentro do sangue humano. Isso está bem documentado nos casos de câncer coloretal e também nos casos de câncer de coluna. Uma relação semelhante também é percebida no consumo de ovos e de câncer de garganta. Mesmo com uma ingesta de poucos ovos por semana, menos de um ovo por dia, já há um aumento de mais de 19% no risco do câncer de colo e do reto. Para aqueles que consomem de 3 ou mais ovos por semana, o risco disso acontecer aumenta em mais de 71%. E mesmo se nós percebermos estudos avançados de coorte, quando colocamos uma relação de mais de 5 ovos por semana, o risco do câncer de garganta, o câncer de orofaringe, aumenta a ponto de quando você excede, por exemplo, um limite de 300 mg de ovos por dia, o risco aumenta em mais de 40%. O que causou, inclusive, uma mudança nas orientações da Academia Dietética Americana, recomendando que a ingesta de colesterol diário deveria ser o mínimo possível. Em minha opinião, deveria ser nada. Já chega aquilo de colesterol que o próprio corpo humano já produz sozinho.